Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, todo mundo tem uma opinião: a infidelidade. Mas e se eu te dissesse que uma das maiores pesquisas sobre isso mostra que quase tudo que a gente acredita saber está errado? Se prepara, porque os dados que vêm por aí são, no mínimo, surpreendentes. Essa pergunta é de R$ 1 milhão, não é mesmo? Porque os homens traem. A cultura, os filmes, as novelas, eles nos dão umas respostas bem fáceis. Ah, é porque ele queria mais sexo, ou porque apareceu alguém mais jovem, mais atraente. Mas a pesquisa que a gente vai ver hoje mostra que essas respostas, que são super clichês, raramente são a história de verdade. Então, para deixar claro, este nosso explicador é todo baseado no trabalho de M. Gary Newman. Ele fez uma pesquisa com 200 homens, metade tinha traído, metade não. E o objetivo era bem simples, era ir além do achismo, sabe? Encontrar as verdadeiras razões. E olha, as conclusões dele vão com certeza desafiar o que você pensa que sabe sobre relacionamentos. E antes da gente continuar, eu queria muito agradecer a Nildry Clinic, lá de São Lourenço, pelo apoio. Sendo uma clínica especializada em terapia de casais e psicanálise, eles sabem, mais do que ninguém, a importância de ter conversas como essa para construir relacionamentos mais fortes e saudáveis, fazendo a diferença na comunidade do sul de Minas. Ok, vamos ao que interessa. Para a gente entender a verdade, primeiro a gente precisa quebrar o maior mito de todos. E o Neumann não usou a opinião dele para isso, não. Ele usou dados concretos. É aqui que o mito e a realidade batem de frente. O senso comum nos diz que a traição é sobre desejo físico, pura e simplesmente. Mas a realidade, segundo a pesquisa, aponta para algo muito, mas muito mais fundo, uma desconexão emocional. E vamos começar a quebrar esse mito com números. Se liga nisso. Só 12% dos homens que traíram disseram que a amante era fisicamente mais atraente que a esposa. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, 88% deles achavam as esposas tão ou mais atraentes. Aquela ideia de que o homem está sempre procurando por alguém com um corpo melhor simplesmente não se sustenta com os fatos. E também não é, na maioria das vezes, sobre sexo. Apenas 8% dos homens apontaram a insatisfação sexual como o motivo principal da traição. O que isso quer dizer? Que, claro, sexo é importante em um relacionamento, mas não foi o motor principal que levou a maioria deles a trair. A verdadeira razão tem em outro lugar. Então, beleza. Se não é sobre aparência e nem principalmente sobre sexo, qual é a verdadeira razão? A pesquisa do Neumann foi genial, porque ela não só derrubou os mitos, ela também descobriu o que realmente estava por trás desse comportamento. Essa frase, dita por um dos participantes da pesquisa, resume tudo. A motivação principal não era física, era emocional. Era a busca por um sentimento que para ele tinha se perdido no casamento. O sentimento de ser valorizado, de ser apreciado. Era uma sede por validação. E os dados aqui, olha, praticamente desenham essa realidade pra gente. Quando perguntaram para os homens o que a amante oferecia de diferente, a resposta número 1, com 28%, foi apreciação. Eles se sentiam valorizados por ela, mais do que a conexão emocional, mais até do que as ofertas sexuais. O que eles mais sentiam falta era de reconhecimento. Mas essa desconexão emocional não acontece da noite para o dia. A pesquisa foi mais a fundo e também identificou alguns sinais de alerta bem claros que podem indicar que um relacionamento está entrando numa zona de risco, muitas vezes antes mesmo de qualquer traição acontecer. E aqui estão os 3 principais sinais. Primeiro, passar mais tempo fora de casa. Isso não é só um sinal de que algo já pode estar rolando, mas um precursor, um sinal de afastamento. Segundo, uma queda na atividade sexual. E terceiro, um aumento nas críticas e nas brigas. Juntos, esses 3 pontos pintam um quadro bem claro de distanciamento. Mas a pesquisa descobriu algo fascinante. Os riscos não vêm só de dentro do relacionamento. A influência externa, e olha só, especialmente a dos amigos, tem um papel surpreendente nisso tudo. Dá uma olhada nessa diferença. É absurda. 77% dos homens que traíram tinham amigos próximos que também traíam. Agora compara com os homens fiéis. Esse número cai para 47%. O que o estudo sugere é que ter amigos que traem pode meio que normalizar o comportamento, sabe? Torna a traição uma possibilidade mais aceitável na cabeça da pessoa. Tá, então o que a gente faz com toda essa informação? O estudo do Neumann não é só para chocar a gente. Ele serve para nos dar uma direção. Ele resume todas essas descobertas numa lição final muito poderosa sobre onde os casais deveriam focar a sua energia. Tudo isso leva a gente a uma conclusão que meio que vira o jogo. E se a melhor maneira de proteger um relacionamento não for ficar obcecado em evitar a traição, mas sim em focar no que realmente constrói uma base sólida?
A chave para a fidelidade, segundo essa pesquisa, não é a vigilância, é a conexão. É construir ativamente uma cultura de apreciação mútua, onde os dois se sintam vistos, ouvidos e valorizados todos os dias. No fim das contas, talvez o melhor antídoto para a desconexão seja simplesmente cultivar a conexão.